E aí, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Natan Madeira e hoje a gente vai falar de como aumentar o comparecimento dos seus lançamentos com tráfego pago. Pode ter certeza que o que eu vou te mostrar aqui pode mudar o seu jogo. Antes de mais nada, como que eu cheguei nessas informações? Depois de dezenas de lançamentos feitos, eu fui desenvolvendo o que seria ali o perfeito para o seu lançamento. Então, o que você tem que fazer, qual tipo de campanha, qual tipo de anúncio para aumentar o comparecimento. Claro que eu já digo aqui que tráfego pago é um pedaço, então aqui não vai ter o milagre se seu lançamento ou seu expert não tiver ali uma boa conexão com o público, o lançamento não for bem orquestrado, não vai ser o tráfego pago que vai resolver, mas eu tenho certeza que se você não estiver fazendo bem um tráfego pago e implementar o que eu vou falar nesse vídeo aqui, o jogo vai mudar. Então, vamos pro vídeo? Para começar, a gente tem que falar as diferenças entre um lançamento gravado e um lançamento ao vivo. Basicamente, existem essas duas formas. Claro que existem diversos tipos de lançamento gravado e diversos tipos de lançamento ao vivo, mas no final, eles muito se assemelham. Por exemplo, lançamento gravado eu posso ter com 3 CPLs, 4 CPLs, 5, mesma coisa com ao vivo. Eu posso ter um ao vivo que o CPL vai durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso não vai importar muito quando a gente está falando de tráfego pago. O que você precisa só fazer é essa primeira diferenciação. Seu lançamento é um lançamento gravado ou é um lançamento ao vivo. E uma outra diferenciação que você tem que fazer é o seu lançamento ao vivo vai ficar gravado ou se a pessoa consumir depois ela não vai conseguir. Ela tem que ver na hora do ao vivo, senão ela não consegue ver novamente. Isso é muito importante para os tipos de anúncio que a gente vai gerar. Então, eu vou falar desses dois tipos. No final desse vídeo também eu vou falar os objetivos de campanhas que tem que ser usado, como orquestrar tudo isso. Então, vamos agora entender um pouco mais sobre quais tipos de criativo usar para aumentar o comparecimento no lançamento. Antes de falar dos criativos em si, a gente vai ter sempre dois tipos gerais assim de criativos. Os criativos que são para lançamentos gravados e os criativos que são para lançamentos ao vivo. Porém, quando a gente fala de lançamento ao vivo, a gente separa em três tempos. Seria o antes da, eu vou chamar de live, tá? Você pode chamar de aula ao vivo, CPL ao vivo. Antes do CPL ao vivo, durante o CPL ao vivo e após. Esse após ele é opcional porque vai depender se seu lançamento fica gravado ou não. Então, a gente sempre vai ter esses três tempos, e são tempos mesmo, tempo de tempo e espaço, tempo no CPL ao vivo. Quando a gente está falando de gravado, basicamente é um tempo só. Por quê? Porque eu não recomendo você fazer anúncio de antecipação de a aula 2 vai sair amanhã, porque a aula 2 o evento já começou. Fazer antecipação para que a aula 1 ou a semana XYZ está chegando é uma coisa. Essas campanhas de antecipação elas são ótimas porque elas vão lembrar o lead que se cadastrou que ele se cadastrou em um evento que vai começar naquela semana. Agora, depois da primeira aula, eu não recomendo, porque você vai estar gerando tráfego para uma página que não vai ter nada disponível. Então, quando a gente fala de gravado, a gente vai estar sempre falando de um tipo de criativo, que é o criativo que leva para a aula disponível. Então, isso tem que ficar muito claro, porque quando a gente fala de gravado, muda um pouco da forma do ao vivo. Mas vamos para o ao vivo, porque como o ao vivo tem a parte gravada depois, vai tudo fazer sentido. A primeira fase do ao vivo é a fase anterior à aula. Normalmente, em lançamentos ao vivo, a gente tem aulas ou sequenciais, terça, quarta, quinta, ou aulas em dias alternados, segunda, quarta, sexta. Independente da forma que você tiver, sempre você vai estar gerando, antes da aula, uma antecipação. E essa antecipação é aula hoje às 20 horas, aula amanhã às 20 horas, ou você ter ali algum aviso de que na aula de hoje vai ter um sorteio. Então, geralmente os criativos eles sempre vão retornar para essa antecipação, mas aí que a grande maioria dos anunciantes, dos gestores de tráfego, dos experts erram. Por quê?
somente avisar que a aula vai acontecer não é o suficiente. Aqui a gente tem que usar alguns outros gatilhos mentais nos anúncios para que desperte esse desejo da pessoa querer sim ir lá assistir nas 8 horas, ou às 7 horas, ou às 9 horas da noite, o horário não importa. Que gatilhos geralmente são esses? Claro, o gatilho da antecipação, a gente já falou, mas tem que despertar um gatilho do evento, ou seja, o que vai ter lá? Vai ter um momento de tirar dúvidas? Vai ter algum momento que vai ter interação? O gatilho de escassez é um evento ao vivo, ó, a gente vai estar lá ao vivo, depois de repente não vai ter replay, se você não tiver replay, né? Não vai fazer esse anúncio se você tiver replay, senão você vai estar sendo falso com a sua audiência. O que funciona muito bem são teasers ou vamos chamar de trailer. O que é isso? É você fazer igual o Hollywood faz com os filmes. Você pega um pedaço ali do CPL. Ah, Natan, mas meu CPL é ao vivo. Se você já tiver tido um CPL ao vivo anteriores, geralmente o conteúdo é o mesmo. Então você pode pegar um pedaço dele e fazer aqueles cortes que deixam aquela vontade de assistir para entender o desfecho. É isso que os filmes fazem com os trailers. Outra forma que você pode fazer é gravar real nuggets, ou seja, vídeos mais curtos com os assuntos que vão ser abordados, dando aquele gostinho do assunto antes do evento ocorrer. Isso funciona muito bem porque a pessoa desperta o desejo de querer estar lá. Outra coisa para lançamento ao vivo que funciona muito bem é você prometer algo durante ali a aula ao vivo. Por exemplo, você pode prometer um material complementar, um e-book, uma planilha, e aí você vai fazer um anúncio dizendo que somente para quem estiver na aula de hoje você vai conseguir a senha para desbloquear o e-book, ou material didático, ou material complementar, ou uma aula extra, e aí você pode definir junto com o expert. E também sorteios. Muita atenção com sorteio, porque o pessoal confunde muito. Você sortear algum item, por exemplo, um iPhone, funciona? Depende do seu público. Porque um iPhone ele vai atrair ali um público desqualificado que só quer tentar um sorteio. Então sempre é legal você sortear algo que seja muito, muito específico para o seu aluno, seu futuro aluno, que seria uma mentoria, uma imersão, um ingresso para algum evento ao vivo, algo desse tipo faz muito mais sentido do que um bem físico. Mas bem físicos funcionam. Eu já trabalhei em nichos que, por exemplo, a pessoa precisava de um computador muito potente, então sortear um computador muito potente fazia sentido. Ou sortear um iPhone fazia sentido porque era um produto para social media. Então, vai depender de caso a caso. O que também você não pode deixar de fazer são avisos simples. Geralmente, esses avisos simples você pode fazer por imagem mesmo. Ah, hoje às 20 horas, aula tal, com identificação do expert, identificação do evento. Avisos simples funcionam muito bem na rede Display, que é uma rede que ela povoa vários sites da internet, então você acaba tendo essa boa comunicação direta ali, que não dá muito para fazer muita firula, mas lembrando que é muito importante você sempre tentar colocar ali um algo a mais de antecipação. Agora a gente vai para os durante a aula. Durante a aula seria durante o momento do ao vivo. Durante o momento do ao vivo, o que mais vai funcionar é aquele anúncio com, entre aspas, o esporro, a chamada de atenção. O que você está fazendo aí que não está na live? Por que você ainda não está na live? Ó, já começamos. Eu vou daqui a pouquinho entregar o material tal. De novo, trabalhando com o que vai acontecer na sua live. Esses anúncios, cada vez mais, eu tô tirando dos meus lançamentos, porque eles acabam sendo muito caros e tirando ali a pessoa que às vezes faz pouca diferença, porque a pessoa já tem um link lá no WhatsApp, já tem um link nos grupos do Facebook, já tem um link por e-mail. Então, não necessariamente é um anúncio que eu tô sentindo grandes diferenças no lançamento, beleza? E por último, um anúncio que aí vai servir tanto para o gravado quanto para a gravação do seu lançamento ao vivo, que são os anúncios pós-evento ou que liberam a gravação. Normalmente a gente vai usar os anúncios de gravação ou episódio ou aula liberada, aí o nome vai depender de como vocês tratam o lançamento. Eu já tratei lançamento que o nome era episódio, que era aula, que era gravação, que era cada treinamento, dia 1 do treinamento. Então assim, vai depender aí do enredo do lançamento. Mas nesses anúncios, o que você precisa ter muito claramente? De novo, bastante desejo da pessoa ir assistir e, quando é gravado, você consegue jogar ali mais escassez ainda, porque você pode colocar aqui, vai estar disponível por poucos dias. Você pode fazer um anúncio para o final de semana, ó, vai estar disponível somente nesse final de semana, somente até domingo. Então corre para assistir e aí você gera uma escassez para a pessoa assistir.
isso também funciona muito bem. No gravado, você também pode avisar de novo. Se você liberou, por exemplo, no seu blog o link para baixar o material complementar, você pode falar de novo do material complementar, mostrar um vídeo de você navegando no blog, mostrando onde que fica. Tudo isso funciona muito bem, porque você vai estar ali gerando aquele desejo da pessoa ir lá também pegar o seu brinde, pegar o seu material complementar. E antes da gente ir para o final desse vídeo, onde eu vou mostrar os tipos de campanha que você deve usar para cada um desses anúncios que eu falei, vou te pedir para você seguir o canal, se você ainda não segue, comenta aqui, me avisa se você está gostando desses vídeos, qual vídeo você gostaria de assistir aqui no canal. E no mesmo canal aqui você vai encontrar vários vídeos voltados para tráfego, para lançamentos, vídeos bem específicos para o gestor de tráfego que quer se tornar estratégico. Então, vá lá, assiste e me conta nos comentários dos vídeos. E vamos lá, agora a gente precisa falar sobre os tipos de campanha. Primeiro, a gente está falando de lançamento, então muito foi divulgado de você usar o objetivo de conversão. Só que, por que não é legal usar o objetivo de conversão? Porque o objetivo de conversão, ele exige das ferramentas de tráfego, tanto Google quanto Facebook, uma otimização. Quando, na verdade, a gente não quer uma otimização, pois o próprio lançamento já faz essa otimização. Então, a gente vai usar os objetivos de tráfego ou de alcance com link para clique. Então, tráfego ou alcance funcionam muito bem. Qual dos dois você usa, Natan? Vai depender. Se eu estou no lançamento normal, ali com uma verba de 100 mil ou menos de 100 mil, eu vou geralmente de tráfego. Se eu estou num lançamento muito grande, onde eu tenho que alcançar muitas pessoas, eu já vou de tráfego e alcance junto e vejo qual campanha que está entregando mais, alcançando mais pessoas no menor custo. Então, vai depender muito ali, mas tráfego é aquele... vai funcionar para a maioria dos lançamentos, então vai de tráfego que vai dar muito bem. E aí tem algumas dicas finais que eu quero dar para você. Quando a gente está falando de lançamento ao vivo, o traqueamento ali de se a pessoa viu ou não a aula, ele fica muito complicado, porque a gente não consegue, por exemplo, ter essa informação lá no Facebook, se a pessoa assistiu a aula no Google e vice-versa. Então, durante os lançamentos ao vivo, o que a gente vai conseguir traquear é o blog de lançamento, que acaba sendo muito pouco. Então, de novo, foca nas campanhas de tráfego, diminui ali um pouco da intensidade das exclusões e tudo mais e segue o barco. Agora, quando a gente está falando de lançamento gravado, ele é aquele lançamento que é o melhor lançamento para o gestor de tráfego, porque você consegue fazer vários tipos de traqueamento. Dentre eles, o traqueamento de tempo assistido, você consegue configurar lá através do seu GTM quanto tempo de vídeo foi assistido. Você consegue fazer a exclusão, ou seja, criar públicos desses tempos e fazer a exclusão. Então eu vou excluir quem viu 50% da aula 1 na aula 2. E assim você vai ter uma maior inteligência e um maior manejo do tráfego de forma correta. Então, se você está fazendo um lançamento gravado aí, você pode implementar muita coisa legal para melhorar a otimização das suas campanhas. Lembrando que o grande objetivo do funil é a gente ter as visualizações de todos os CPLs. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Me avisa aqui nos comentários se fez sentido. Me segue aqui, segue lá no Instagram também e nos vemos no próximo vídeo.